Bom, eu sempre tive muitas emoções na minha vida, tá? Graças a Deus. Uma das emoções, das maiores emoções que eu tive, foi fazer o parto das minhas próprias filhas. Né? Isso naturalmente foi muito contraditório na época, alguns colegas meus até falaram, mas você não vai se envolver emocionalmente? Eu falei, eu vou me envolver, de coração e alma. Né? Agora, eu não vou deixar que a emoção tome o rumo da razão e do que eu tenho que fazer, porque eu sei que eu estou fazendo a cirurgia na minha mulher. Né? E também consegui fazer com que alguns netos também nascessem comigo, a maioria deles. Né? E além de nascerem comigo, a Paula, eu tive o grande privilégio dela ter uma infertilidade de pequena causa, mas que estava incomodando bastante, e nós acabamos fazendo uma fertilização in vitro, onde veio o Eduardo, que é um dos meus netos. Então eu também sou muito feliz e agradecido a Deus por isso, né, Paula? Eu acredito que Deus escreve certo por linhas tortas. E ter passado pela experiência da fertilização in vitro e feita pelo meu pai foi algo realmente inesquecível. Eu lembro da angústia de todos os meses estar tentando engravidar e não conseguindo. E num estímulo, o meu pai olhar para mim e falar, vamos converter para uma fertilização. Eu confesso que a primeira reação foi de muito medo, mas ao mesmo tempo o olhar dele, a segurança dele, eu não tive dúvidas que seria o melhor caminho a ser realizado. E graças a Deus veio o meu filho. Logo após algumas mudanças na nossa vida, de estilo de vida, acabou vindo a Gabriela, que foi nossa cerejinha do bolo, de forma natural, e presenteando a família que eu só tenho a agradecer. Então vocês podem perceber que a fertilização in vitro realmente ajuda muito, mas que é muito comum casais pós-fertilização in vitro engravidarem espontaneamente também. Aí você pode me perguntar como isso é possível. Eu também faço essa mesma pergunta a Deus. Porque a primeira pergunta que nós devemos nos fazer, né, é aonde nós estamos e o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos num planeta, Terra. Tá? Esse planeta, ele é absolutamente irrisório perante o universo. Tá? Um ser supremo não criou um universo tão complexo, tão grande, tão enorme, para que existisse um planetinha para seres humanos estarem morando lá. Né? Então, nós acreditamos piamente que nós estamos aqui de passagem. Nós não somos humanos. Tá? Nós somos seres espirituais em uma experiência humana. E essa experiência humana, ela tem, sem sombra de dúvida, a finalidade de aperfeiçoamento moral. E nós devemos nos aperfeiçoar. Então, a todos que estamos aqui, nós temos alguma coisa a aprender. Com raras exceções, né, que nós tivemos já seres muito iluminados que vieram habitar esse planeta, mas com raras exceções, a maioria deles precisam evoluir alguma coisa. Então, para que nós possamos evoluir, infelizmente, a evolução é feita pelo sofrimento. Né? Por que você mudaria alguma coisa na sua vida se tudo fosse perfeito? Tá? Se você tivesse tudo perfeito, a casa perfeita, marido perfeito, saúde perfeita, você não havia razão de mudar em nada. Você iria continuar eternamente dessa mesma forma. Mas você não foi criada para ficar inerte. Então, alguma cobrança, alguma coisa vai vir. Eu gosto muito de pensar que são pedrinhas que aparecem para nos ajudar. Não são pedrinhas que aparecem como obstáculo. Né? E um vai ter dificuldade para ganhar dinheiro, um vai ter dificuldade para ter saúde, um vai ficar paralítico, um vai ter câncer e alguns vão ficar inférteis. Então, a primeira pergunta que nós temos que fazer, meu Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda com esse caminho que nós estamos passando? Tá? Eu acho que essa é a primeira coisa que o casal precisa aprender, porque nós não sabemos exatamente o que ele quer. Então, abra o teu coração e diga, eu não sei exatamente o que o Senhor quer que eu aprenda, mas uma coisa eu posso garantir, tanto eu quanto meu marido nos amamos e nós não vamos fugir da raia, nós vamos aprender a lição que tiver que ser aprendida. Quanto mais rápido você aprender isso, mais fácil vai ser o meu trabalho. Tá? E mais rápido nós vamos chegar ao sucesso. Né? Então, tanto eu quanto a Paula, temos vários pacientes, mas vários pacientes, que às vezes vêm, entendeu, de um sofrimento enorme e às vezes sai de uma consulta, antes que nós vamos começar o tratamento, eles já engravidaram. É ou não? Entendeu? Espontaneamente. Né? E realmente, às vezes, os casais chegam para a gente numa situação muito crítica emocionalmente. Né? Às vezes nós temos que dar um tempo.
E é muito comum eles chegarem assim, não, doutor, eu vim aqui para fazer fertilização in vitro. Não, calma, espera. Será que a gente não consegue de uma outra forma, sem ser a fertilização in vitro primeiro? Né? Talvez a gente consiga. Né? Vamos seguir um caminho mais sólido. Né? E muitas conseguem. Né? E a gente percebe que nós podemos ser os melhores profissionais, podemos nos esforçar, podemos estudar, podemos fazer o esforço impossível. Tá? Mas o momento não depende de nós. Tá? E isso eu tenho maturidade suficiente para perceber isso depois de 42 anos trabalhando. Né? E a Paula, como ela ficou comigo, sentada do meu lado durante 2 anos, ela começou a perceber isso com muita facilidade também. Né, filho? Sim, cada um tem o seu caminho e tem tempo para tudo. Obviamente que a gente precisa fazer a nossa parte, né? Precisamos reajustar algumas coisas, mas a ação vem lá de cima. A gente é instrumento aqui embaixo para que as coisas consigam ser realizadas. Há alguns anos atrás, uma paciente me procurou para trazer o bebê para me conhecer. Na realidade, o bebê já estava com 2 anos. Isso é muito comum acontecer na nossa profissão. Algumas mulheres que sofrem muito e elas percebem que nós somos muito solidários nesse sofrimento. Então, após o nascimento do bebê, é comum elas trazerem o bebê para que a gente conheça. E essa era uma paciente de uma outra cidade e veio trazer o bebê e eu fiquei muito contente na realidade, uma criança já de 2 anos. E nós estávamos conversando e ela subitamente falou assim, doutor, eu sofri tanto para ter esse bebê que a minha história até daria para escrever um livro. Né? E eu comecei a pensar naquilo e falei, você sabe que realmente daria? Eu falei, você teria condição ou teria coragem de colocar no papel tudo que você sofreu na sua casa que eu não sei? Porque quando o paciente nos procura, ele mostra uma face, aquela face que está carente da necessidade, mas não mostra a face do sofrimento que ela tem em casa. Às vezes, discussões com o marido, às vezes pressões dos próprios pais, ou às vezes de amigos, né? Ela falou, eu tenho coragem. Eu falei, então você pode escrever? Porque se realmente der alguma coisa que a gente achar que for bom, talvez nós tornemos isso até um livro. E ela escreveu. E foi emocionante. Foi horripilante. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que você enxergava o exato momento que havia a intervenção de um ser supremo, independente do que nós fizéssemos. Tá? Aí nós resolvemos, eu falei com a Paula, nós discutimos esse projeto, e vamos pedir para que outras escrevam, né? E nós conseguimos 12 depoimentos e todos repetiram a mesma coisa. Uma coisa horripilante, você entende a hora que há uma intervenção divina. Aí nós pedimos autorização para elas, naturalmente, que seria anônimo, não seria citado o nome de ninguém, e que nós editaríamos esse livro, pagaríamos para fazer 1000 livros e venderíamos esse livro, e esse livro, todo o que viesse dele, seria destinado a uma entidade de caridade. E elas concordaram. E realmente esse livro tem ajudado muitas pessoas. Agora a edição se esgotou. E a Paula agora está começando já a programar a 2ª edição. São histórias lindas de casais em busca do seu grande sonho, que é a maternidade, a paternidade. Alguns finais já com o bebê, outros finais que os casais ainda estão na luta, a busca dos seus filhos. Mas histórias lindas e que tivemos como resposta que algumas pacientes haviam parado de usar antidepressivos e que haviam entendido que para tudo realmente tinha o seu tempo e que para tudo tinha um motivo para acontecer. Então a gente tem muito orgulho desse projeto e em breve teremos a 2ª edição com histórias inéditas.